pessoal, tudo bem? Vamos lá, turma, animados para mais uma aula aqui sobre recuperação de créditos tributários no âmbito do Simples Nacional? Pois bem, esta é uma aula muito importante dentro do nosso contexto como um todo. Na aula passada, nós vimos as razões jurídicas, todos os fundamentos, o entendimento jurisprudencial, inclusive da Receita Federal, a respeito da recuperação de créditos de PIS e COFINS monofásicos no âmbito do Simples Nacional, né? Então você entendeu? Se não entendeu, me mande aqui nos comentários a sua pergunta, tá? A respeito de como é que funciona o sistema monofásico e a razão de ser, ou como identificar ali esses créditos a recuperar. Só que na aula passada, o foco foi eminentemente jurídico. Eu mostrei para vocês o fundamento todo dessa recuperação de créditos, quais os tipos de empresas, quais os tipos de produtos que podem ser abrangidos. E agora, o que eu quero falar com vocês, aí eu reservei uma aula especificamente para isso, porque é realmente um ponto bastante importante, então eu não quero passar batido por ele, não quero passar rapidinho não, tá? Porque é uma recuperação administrativa. Então, diferentemente de outras sobre que nós já conversamos, em que envolve uma medida judicial, e aí a função primordial, aquilo tudo que você tem que conhecer é realmente o argumento jurídico, qual é a medida judicial mais apropriada, qual é o pedido que deve ser feito, quais são as consequências dessa medida judicial. Aqui, como é uma recuperação administrativa, eu quero evidenciar para você com muita clareza o modo como isso é feito, tá? E até mesmo exatamente por ser uma recuperação administrativa e cujo crédito a própria Receita Federal, como nós vimos na aula passada, reconhece, é algo muito rápido, tá? É algo que, feito o pedido eletrônico de restituição desses valores, em 60 dias ele entra na conta corrente da empresa, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides, seja da plataforma da Receita, seja de um pedido de restituição, tá? Um manual. Então, assim, aqui embaixo do vídeo, né, nos materiais, além do PDF correspondente a esta aula, eu tô compartilhando com vocês também o manual de pedido eletrônico de restituição no âmbito do Simples Nacional. É um manual feito pela própria Receita Federal que indica passo a passo como fazer esse pedido de restituição, quais são as vedações, etc. Que é sobre o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? Então você tem aí um bom material de suporte com todos os detalhes para isso, tá? Mas vamos então operacionalizar aqui, já que nós já sabemos qual é a empresa ou tipo de empresa, né? Então, de repente, diante daquilo que nós conversamos na aula passada, você já tem na sua mente, fala assim, não, eu sei que tem aqui no meu bairro uma série de mercadinhos, uma série de mercados, e eu vou lá conversar com eles, né? Como? Vou procurar, vou criar minha estratégia, vou me preparar, lembre-se das nossas aulas anteriores, desse planejamento, para você tentar fazer um levantamento desses mercados, quem são os sócios, quem são os donos, quem que é o gerente, quem é que cuida dele. Porque tem empresas, isso vale tanto para farmácias, né? Não tô falando de grandes redes de farmácia, aquelas redes nacionais, porque elas nem no Simples Nacional não vão estar, né, gente? Mas em farmácias que não sejam dessas grandes redes, mercados, postos de combustível, lojas de conveniência, bares, restaurantes, você tem uma proximidade, inclusive, maior para poder identificar quem é que cuida delas. Será que é o dono que cuida, propriamente dito? Ou será que tem um gerente ali? Quem é que fica responsável por gerenciar essas atividades? E isso é algo que cabe a você, utilizando as suas habilidades, desvendar. Seja mediante sites, né, programas específicos, como o empresômetro, que você tem que fazer uma assinatura dele, mas aí ele indica qual é o faturamento da empresa, indica quem são os sócios, indica vários detalhes da empresa. Mas você também não precisa disso. Por quê? Porque você pode utilizar outros mecanismos, né? Desde mecanismos que a gente tem conversado que são parcerias com outros advogados que cuidam da esfera, por exemplo, trabalhista, de direito do consumidor dessas empresas, ou contadores. Às vezes a empresa tem um contador que realmente cuida ali de todos os negócios dela, mas esse contador, lembra que eu falei pra vocês, o contador, muitas vezes, ele simplesmente recebe um valor lá, às vezes, sei lá, R$ 300 por mês, para cuidar da contabilidade. Então o que ele faz é identificar o valor da receita da empresa e a partir disso calcular o valor do tributo. Então, sim, é uma oportunidade de você falar com o próprio contador, né, e estabelecer uma parceria em relação a isso, né? Então são vários caminhos, ir direto com o dono e com o gerente, ir falar com outros advogados que cuidem daquelas empresas, né, ir falar com o contador e não se acanhar com um não. Né? Pode ser que você fale assim, não, mas eu fui até o contador da empresa e ele não se interessou pela parceria comigo. Mas se ele não se interessou, você vai utilizar outra estratégia. Né? Vamos imaginar que nós estamos o quê? Nós estamos prestando serviço, mas nós estamos vendendo os nossos serviços, que vão trazer sim um benefício para o cliente. Né? Mas que isso tem que chegar até ele, ele tem que conhecer esse benefício. E se ele realmente souber desse benefício, ainda mais numa situação como essa, que não vai nem demandar custas judiciais, né? Porque administrativamente, com maior razão, a grande probabilidade dele se interessar em relação a isso. Então, ache o seu mecanismo, a sua estratégia, conforme a cidade que você se localiza, conforme as pessoas com que você tem contato, para fazer essa abrangência. E isso se torna até uma bola de neve, porque se de repente você faz isso para um restaurante, né? Esse restaurante tem contato com outros restaurantes, você usa isso como indicação, você usa isso como referência, né? Se você faz para um comércio de bebidas, esse comércio de bebidas, inclusive, vende para os restaurantes, às vezes o restaurante não compra diretamente do distribuidor, então acaba sendo o quê? Um network. Essa rede de contatos, né? Que às vezes a gente não está acostumado, a gente sai da faculdade ou se insere no meio advocatício, com os conhecimentos jurídicos, que são essenciais, mas de repente a gente tem que começar a trabalhar outras habilidades, porque nós temos que mostrar o valor do nosso produto. Nós temos que mostrar que aquilo é interessante. Até tem um ditado do marketing que fala assim, não seja interesseiro, seja interessante. Então, inclusive, essa forma de apresentar para o cliente, para o contador, para um parceiro, a oportunidade, você deve treinar e encontrar um meio de mostrar para ele que aquilo é interessante para ele. Né? Que você tem ali alguma coisa, um conhecimento, e que aquilo é uma grande oportunidade para ele. Né? Ou seja, não você está fazendo isso só para você ganhar dinheiro, só para você ganhar os seus honorários, que seria o viés do interesseiro, mas do interessante. Né? Aquilo que você tem, aquele conhecimento é valoroso. E isso se torna interessante pelo benefício econômico que ele traz, com risco baixíssimo. Se é que a gente pode falar que há algum risco aqui, mas nunca a gente fala que é zero, mas é algo que a gente viu já reconhecido pela Receita, que não tem custos, né, que é rápida a recuperação, então é uma forma de ganhar dinheiro, de recuperar, de trazer fluxo de caixa num momento tão difícil para a economia brasileira. Né? Então são coisas, oportunidades, valores que você traz para esse parceiro. Inclusive, né, na aula passada eu mencionei que às vezes muitos me perguntam, principalmente numa situação como essa, porque é algo que já está previsto na lei. Como é algo que já está previsto na lei, a verdade é que o contador, ele poderia
ele próprio já tomar essa iniciativa, já fazer essa segregação e a empresa já não está recolhendo indevidamente esses valores. Então surge aquela objeção de, mas o contador vai sentir que aquilo que eu estou fazendo é desprestigiar o trabalho dele. É dizer que o trabalho dele está errado, que ele não fez direito, que ele não desempenhou direito. E aí ele vai se afastar, e mesmo que eu consiga o contrato, eu crio uma inimizade. Não, a ideia não é fazer isso. Tá? Quanto mais, é claro que não dá para agradar gregos e troianos. Né? Se eventualmente uma situação como essa, o contador sair magoadinho da história, né? Achar que você está fazendo alguma coisa que o está denegrindo, infelizmente, mas fazer o quê? Não dá para agradar todo mundo. Se você tentar agradar todo mundo, você não vai conseguir nada. Mas a gente tenta isso de um jeito mais sutil possível, com essa habilidade de lidar com pessoas, de usar as nossas palavras, né? O nosso dom da palavra que nós como advogados temos, né? O desenvolver esse dom da palavra exatamente para poder dizer as coisas de um modo que não se torne agressivo ou prejudicial para ninguém. Então você não vai chegar dizendo que é alguma coisa que a lei prevê, que é algo que a Receita Federal reconhece e que o contador devia ter feito e ele não fez. Não. Você não vai chegar mostrando isso. Né? Inclusive, o que a gente traz aqui, né, nas nossas abordagens, é quando você vai apresentar uma tese para o cliente, quando você vai apresentar uma oportunidade para o cliente, você não fica tão em detalhes de quais são os fundamentos jurídicos. Por exemplo, aqui, já pensou, se você chegar para o cliente e falar, não, eu vou te mostrar aqui que você tem uma oportunidade de recuperação de créditos tributários. E aí, você pega esses slides da aula passada e começa a mostrar para ele o fundamento constitucional, o que a lei prevê, como que é um monofásico, como que é a tabela dele, como que a lei complementar do Simples Nacional prevê que ele pode fazer essa segregação. Você não vai sair mostrando todos esses fundamentos. Por quê? Porque primeiro que ele não vai entender, é o tal do juridiquês, né? E porque o que você está vendendo, isso é o que você faz, que você conhece, do seu elemento jurídico. Né? Quando você contrata alguém, você fala assim, eu tô com uma infiltração aqui em casa. Você contrata alguém para consertar aquela infiltração. E às vezes você pede explicações maiores para ele, para se sentir mais seguro daquilo, né? Para sentir que o valor que ele tá cobrando ali é um valor justo, que não vai, a infiltração não vai acontecer de novo e assim por diante. Mas ele não vai ficar te explicando em detalhes, né? As razões técnicas de ter acontecido aquela infiltração, o porquê que para vedar aquilo ele vai usar o produto A e não o produto B, né? Salvo hipóteses muito específicas que você fica especulando demais, ele não vai chegar contando isso. Por quê? Porque o que você quer é que ele conserte aquela infiltração e que você se sinta seguro, né? Essa questão da autoridade, da segurança, de que o que ele vai fazer ali é algo que vai ficar bem feito, né? E a mesma coisa é o nosso serviço, né? Como advogados, o cliente, o que nós vamos falar para ele, o que nós vamos trazer para ele, é isso que interessa a ele, né? Uma oportunidade tributária, porque nós temos o quê? Estipulações legais ou brechas na lei, se você não quiser falar que é algo que está tão claramente previsto e que o contador não sabia, mas que há brechas na lei que, quando bem interpretadas, né, possibilitam essa recuperação de créditos. E que, claro, precisa de um conhecimento minucioso, precisa de um conhecimento aprofundado, e que você, como um expert, como um especialista, um tributarista, é que tem esse conhecimento. Então, você gostaria, né? Você gostaria, não, você oferece para ele, né? Essa oportunidade, né? Está ali para apresentar a ele essa oportunidade de fazer uma revisão tributária na empresa dele em relação a esses produtos monofásicos, para verificar se de repente ele não está recolhendo valores a maior, porque muito provavelmente estará, e se estiver, ele recuperar esses valores, tá? Então, é isso que você vai oferecer para ele, né? Você vai apresentar para ele esta oportunidade. E aí, havendo interesse, vocês já firmam um contrato. Porque é uma coisa muito comum, que é outra dúvida que surge com muita frequência, assim, tá bom, se é alguma coisa que o próprio contador pode fazer, se eu chegar lá no cliente e entregar todo o ouro para ele, aí ele vai falar assim, contador, faça. Então, mais um motivo pelo qual você vai falar para ele o quê? Né? E aí, ele vai, primeira coisa, ele não vai pro contador na medida que ele sentir segurança no que você está fazendo. No seu conhecimento, nos seus detalhes, na sua habilidade. E se até o momento o tributo vinha sendo recolhido a mais, né, quem é que garante que o contador vai conseguir identificar essas peculiaridades? Porque você é que é o tributarista, você é que é o expert em relação a este assunto. Então, se ele se interessar, você, antes de fazer a análise, por quê? Porque essa análise dá trabalho. Tá? Então, é alguma coisa que você já vai se resguardar. Você já fixa um contrato com ele. Fala assim, então, o contrato é para quê? O contrato é para que eu faça, eu advogado, faça o levantamento, você fica obrigado, claro, a me fornecer os documentos necessários, as informações necessárias, e eu vou fazer o levantamento para verificar se há valores a recuperar, e havendo valores a recuperar, né, eu vou tomar as providências quanto a essa recuperação desses valores. E aí, quando dessa recuperação, os honorários, né, que costumam ser de até 30%. Por quê? Aqui os honorários são maiores, inclusive, do que na esfera judicial. Olha quantas vantagens. Os honorários são maiores, por quê? Porque você não cobra um prolabore, né? Você firma o contrato para garantir o seu direito. Olha, eu vou fazer um levantamento, vou fazer uma análise dos valores que eu identificar, e nós recuperarmos 30% são os meus honorários. Então você vai fazer o levantamento e pode ser que não tenha nada, né? O risco que você corre junto com ele. Inclusive, você pode usar isso na sua argumentação, tá? E aí, com isso você fecha o contrato com mais facilidade. É a praxe do mercado. Você poderia cobrar um honorário para fazer já esse levantamento, antes, previamente? Poderia. Né? É um trabalho de consultoria, então poderia cobrar também. Só que como não é a praxe do mercado, fica mais difícil você fechar a contratação em relação a isso. Tá? Então vale a pena seguir o roteiro do mercado fazendo esse tipo de situação, porque você já fideliza o cliente. E aí você firma o contrato com cláusula de multa em caso de rescisão, certo? Porque vamos dizer que você faça todo o levantamento, mas ainda não identificou valores a recuperar, mas ainda não tomou as providências para recuperação. E de repente ele quer rescindir o contrato. Então, na hipótese de rescisão do contrato, você estabelece, né? Serão devidos multa de, sei lá, multa de 30% do valor que seria recuperado, 50%, ou até em estágios, né? Se o rescisão for no estágio inicial de levantamento, multa de 10% do valor que seria objeto de recuperação. Multa no momento que já foi feito todo o levantamento, só não foi feita ainda a recuperação. Multa de 50% do valor dos honorários que seriam devidos. Então tem que ter uma cláusula para sua segurança de rescisão, né? Para se garantir que o seu trabalho não vai ser um trabalho perdido, tá? Então, vejam só, com isso, você é a primeira aproximação, é a contratação, que você firma um contrato prevendo honorários ad êxito, né? Ou seja, identificando os valores e fazendo a recuperação deles em 30%. Tá? Então é algo bacana. Até mesmo porque, eu vou retomar isso mais à frente, mas no âmbito da esfera administrativa de recuperação de créditos de piscofins, monofásico, que simplesmente não há uma discussão judicial, é uma identificação de valores recolhidos em duplicidade, recolhidos a maior, né? Isso é um mero bate-cálculo. E aí os valores são restituídos em
até 60 dias, tá bom? Então, diante dessa situação, né, é que é algo muito bom, muito proveitoso, tanto para o contribuinte quanto para o advogado, tá? Então, realmente é algo que vale a pena. Então, vamos lá. Você fechou o contrato, vai fazer a análise do cliente, o que é que você vai considerar? Aqui, olha. Tá vendo? Neste momento aqui, vamos começar aqui com como você identifica os produtos que estão no âmbito monofásico e para você verificar se o cliente recolheu o maior ou não. Então, para você identificar os produtos que são tributados de modo monofásico, você tem essa tabela SPED 4.3.10. Os produtos monofásicos estão relacionados nessa tabela, tá? Além disso, tá? Então, nessa tabela, eu já vou até mostrar aqui para vocês. Olha só, tá? Onde você encontra essa tabela? Você entrar no site da Receita Federal, você colocar lá no Google SPED, tabela 4.3.10, vai abrir essa página aqui, que é uma página oficial, da Receita Federal, tá? E aí você vai ter essa tabela aqui, né? Produtos sujeitos à alíquota diferenciada, como é o caso da monofásica. Você vai clicar nesse item aqui e vai abrir a tabela. E aí, abrindo a tabela, você baixa no seu computador, etc. E você vai identificar os produtos. Então, aqui tá um exemplo, tá? Pra ilustrar pra vocês. Deixa eu só tirar, vou deixar só o material pra mostrar no primeiro momento. Olha, que aqui em cima, na tabela. Isso aqui eu tirei alguns trechinhos da tabela pra mostrar pra vocês, tá? Mas então, você vai ter o código, a descrição do produto, por exemplo. Olha aqui, produtos farmacêuticos, de perfumaria e higiene pessoal. Aí depois vem aqui veículos, máquinas, autopeças. Tem o NCM, que é uma nomenclatura comum do Mercosul, e que também está relacionado, os produtos estão relacionados lá na tabela TIP do IPI. Então ele vai dizer quais são os produtos aqui monofásicos. Ó, são aqueles que estão na TIP no NCM, no 30.01, 30.03, exceto esse código aqui, 30.04, exceto esse código aqui. Então ele vai dizer qual é o NCM desse produto e qual é a alíquota dele monofásica, tá? Então, com base, vejam só, com base aqui nessa tabela 4.3.10, você tem quais são os produtos monofásicos e tem exatamente qual é o NCM desse produto monofásico. Para que, a partir disso, você faça a segunda etapa, que é o quê? Cruzar isso, a gente fala, com a tabela TIP. Tá? Porque na tabela TIP, ela vai identificar para vocês, vou fazer aqui um exemplo, os NCMs aqui, ó. Tá vendo? Eu já até peguei aqui alguns NCMs de produtos de perfumaria. Então, olha, 33.00. Abrange perfumes, águas de colônia. 33.04, produtos de beleza, maquiagem, etc. E aí ele até discrimina nos subitens, aqueles que são maquiagem para lábios, para olhos, para sobrancelhas, etc. Então, quando a gente fala que é feito esse cruzamento, significa que você vai lá na tabela 4.3.10 e você vai identificar, são os produtos farmacêuticos ou são os produtos de perfumaria do código 3303.00. Aí você fala, qual é esse produto? Aí você vem aqui nessa tabelinha, você fala, são perfumes e água de cheiro. Né? Então você consegue identificar exatamente quais são os produtos que estão abrangidos pelo monofásico, tá? Então isso é alguma coisa que você já tem à sua disposição. Você não precisa pedir pro cliente, né? Você que vai consultar aqui no site da Receita Federal, a tabela SPED, a tabela TIP, para identificar isso daí. Só que o que você vai precisar identificar a partir do cliente é se esse cliente, se ele comercializa aqueles produtos. Né? Então será que ele comercializa água de cheiro? Será que ele comercializa perfume? O que ele comercializa? E é aí que você vai pedir a documentação dele, tá? Então você pode pedir o quê? A lista de produtos que ele comercializa, talvez ele te dê de um modo mais simples, seria muito mais fácil. A lista dos produtos com os respectivos NCM, tá? Então aí é o melhor dos mundos, porque você só vai pegar os NCM dele e falar assim, opa, são monofásicos. Agora, às vezes, o cliente, né, exatamente por o contador enrola, o cliente fala, você que não tem como fazer essa lista, demora demais pra te entregar, e você quer realmente fazer isso daí. Então tem como você pedir os arquivos de notas fiscais dele. Então ele vai te mandar o quê? Uma planilha de notas fiscais, que estão no arquivo XML, tá? Inclusive lá no bônus, que é o de documentos fiscais que o Caio ministra pra gente, tem essas referências lá, tá bom? De arquivo XML, explicando tudo isso direitinho. Mas o importante, então, é que você vai pedir o quê? Agora vem a X da questão. O advogado tributarista normalmente vai pegar esse arquivo XML e não vai saber abrir esse arquivo, não vai saber extrair os dados desse arquivo. Então, se você tiver essa dificuldade, você pode pedir o quê? Todas as notas fiscais. Mas aí é muita coisa pra você filtrar uma por uma, tá? Então, o ideal é que você peça realmente o arquivo XML. E aí você pode, inclusive, eu vou sugerir aqui, utilizar de plataformas eletrônicas, que com base nesses arquivos que você sobe nessa plataforma eletrônica, ela identifica aquilo pra você. Ela te ajuda a calcular, a identificar esses valores a recuperar, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai pedir pro cliente é uma lista de mercadorias e respectivos NCMs, bem como um arquivo XML, porque com esse arquivo você já usa, se você utilizar de algum sistema de recuperação de créditos, você pode utilizá-lo com facilidade, tá bom? Aí, bom, aqui a gente já viu, né? Que mais? E como é que eu sei se o cliente, se ele realmente não fez a segregação? Porque pode ser que alguém já tinha passado essa orientação para ele, que o computador dele estava bem atualizado, então ele acabou já fazendo essa segregação corretamente, não vai ter mais o que recuperar, porque ele já fez certo. Então você pede para ele, então, primeira coisa, né, você pede o documento lá do CNCM, mas para você não fazer um levantamento todo e perder tempo em relação a isso, você pede o PGDAS-D, tá? Então você vai pedir para ele, é como se fosse a declaração. Quando a gente vai fazer a nossa declaração do imposto sobre a renda, o que a gente faz? A gente pega, entra no site da Receita Federal, né, baixa o programa da Receita Federal e eu começo a identificar lá todas as minhas receitas. Olha, eu tive rendimentos do trabalho assalariado, pago pela empresa X. Olha, eu prestei serviços autônomos, eu recebi valores de aluguéis, eu recebi dividendos que são isentos. Tudo isso consta na sua declaração para, ao final, ser calculado pelo próprio programinha, né, o valor que é devido a título de imposto sobre a renda da pessoa física. A gente não faz isso? Pois é, a empresa do Simples também tem um programinha, né, da Receita Federal, que é o Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS. E nesse PGDAS é onde ele vai indicar as receitas dele e vai estar indicado o valor a ser pago a título de
de tributo, de Simples Nacional. Só que para além, nessa declaração, então, quando ela é feita, quando o contribuinte já conhece essa tese, então, inclusive, você vai dar essa orientação para o futuro, para o seu cliente, que é aquilo de consultoria que eu já mencionei. Você fala assim, olha, em relação aos seus produtos monofásicos, você já vai deixá-los separados. Você tem um campo de receita, mas você não vai simplesmente, preenche lá 100 mil de receita, pum, e já gera o seu programa gerador, já gera a guia de recolhimento, né, o DAS, para fazer o recolhimento. Não. Você fala assim, opa, desses 80 mil aqui de vendas, 20 mil era de produtos monofásicos. Então, você já na declaração segrega, tá? Receitas, em geral, 80. Receitas sujeitas ao monofásico, 20. E aí o programa vai calcular certinho o valor do tributo devido, já excluindo o PIS e COFINS desses valores. E o cliente vai recolher corretamente. Mas, então isso significa o quê? Significa que quando você vai pegar essa declaração dele, esse PGDAS, você vai olhar se houve essa segregação ou não. Se ele simplesmente declarou a receitas, 100 mil reais, calculou e pagou, opa, ele não segregou, né? Então você já vai verificar se ele faz a segregação ou não, tá? Então esse é um outro documento que você solicita para o cliente, tá? Por quê? Porque lembrando que se for monofásico o produto, esses percentuais aqui dessa caixinha lilás, né, que corresponde aqui a PIS e a COFINS, não incidirão sobre aquele produto. Tá? Então, por exemplo, 19%, que seriam devidos a título de PIS, de Simples Nacional, 34,4% disso daí, mais ou menos, né? Acho que foi esse o cálculo que eu fiz da última vez, não serão devidos, tá? Ou seja, vai ter uma redução da carga tributária dele em mais de 34%. Olha como isso é interessante para o cliente. É isso que você tem que mostrar para ele, para evidenciar esse benefício econômico. Pois bem, então você fez aquilo lá que eu mencionei. Você pediu os documentos, né? Pediu o PGDAS, que é a declaração dele, do Simples Nacional, como se fosse a nossa declaração de pessoa física, tá? Pediu a lista das mercadorias com o NCM e a planilha XML, o arquivo XML, e você identificou que ele tem valores a restituir. Opa, eu identifiquei. E aí o grande problema e a grande dificuldade, o trabalho que dá isso, né, é que tem que ser feito mês a mês, tá? Então você fala assim, e é nos últimos 5 anos, né? Então que ele esteja no Simples nesse período. Então você vai pegar e falar assim, do ano de 2017, janeiro de 2017, pagou R$ 1.000 a mais. Fevereiro de 2017, pagou R$ 3.000 a mais. E assim por diante, você vai identificando. Então é muito trabalhoso? É, tá? Mas o retorno vale a pena. Se você não sair da sua zona de conforto, ficar só pensando no trabalho que vai dar, aí realmente você não vai atingir a meta, o objetivo que você quer chegar. Então, ao invés de pensar no trabalho que vai dar, vamos pensar no resultado positivo que isso vai dar. E aí a gente procura mecanismos para minimizar esse trabalho. Se você quiser fazer tudo sozinho manualmente, beleza. Mas você pode ter um parceiro, tá? Um outro contador, que nem é o contador da empresa, para te ajudar nisso daí, né? Como você pode o quê? Adquirir, né, assinar, na verdade são assinaturas, programas que te ajudam a fazer estes cálculos e te dão esses dados para você simplesmente fazer a devida retificação aqui nas declarações, tá? Então são alternativas que você pode adotar conforme o estágio que você encontra, conforme a maior ou menor segurança que você sinta em realizar essas recuperações, tá? Mas aí, então vamos lá. Identifiquei que o cliente, em janeiro de 2017, tinha uma receita que era de produtos monofásicos e ele não segregou essa receita. Então vou voltar naquele exemplo básico que eu tenho dado. Receita total do mês dele foi de R$ 100.000. Ele simplesmente tributou tudo pelo Simples Nacional. E aí eu falo assim, mas desses R$ 100.000, 20 mil deles eram de produtos de higiene, né? Ou era de bebidas, eram de produtos sujeitos à monofasia. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, retificar o PGDAS. É como se eu, Fabiana, nós tivéssemos apresentado uma declaração de imposto de renda. E aí, nessa nossa declaração de imposto de renda, a gente colocou lá que nós auferimos num determinado ano, o ano de 2020. Eu auferi R$ 80 mil de renda. Calculei, paguei meu imposto de renda. Aí depois, vem um amigo seu e fala assim, mas Fabiana, olha só, 20 mil reais desses 80 aqui, você não devia ter recolhido IR. Porque são distribuição de dividendos, que são isentos do imposto sobre a renda. Então, você declarou errado, você colocou tudo junto como renda tributável, você tinha que pegar esses 20 mil e colocar lá como rendimentos isentos. E aí ia dar menos tributo a pagar. O que eu faço nesse caso? Eu faço uma declaração retificadora do meu imposto sobre a renda. Uma nova declaração do imposto sobre a renda retificadora daquela uma. A mesma coisa aqui no Simples Nacional. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui no Simples Nacional? Né? Eu vou pegar, abrir o programa, tá? Acessa lá pelo ECAC do cliente, tá? E aí abre o programa gerador dessa declaração do Simples Nacional. E aí, quando você abre esse programa, você tem o quê? Você tem aqui, olha só, um campo, esse primeiro campo, que até tá aqui em azulzinho, normalmente é o campo das receitas em geral. Que provavelmente na declaração originária, o cliente simplesmente pegou e colocou ali nesse campo o valor total das receitas dele. Falou, eu recebi 100 mil nesse mês. É por mês, tá, gente? É o PA, que é o período de apuração. Então, o período de apuração foi janeiro de 2017. Eu vou colocar lá, período de apuração, janeiro de 2017. Aí eu vou colocar minha receita, ele tinha colocado lá que era 100 mil reais. E calculou o simples, todo sobre 100 mil reais, incidindo inclusive PIS e COFINS. Então, você vai fazer uma nova declaração, que é uma retificadora, tá bom? Em que você, lá em cima no azulzinho, em vez de colocar que era 100 mil reais, na nova declaração você vai colocar que é 80 mil reais. Por quê? Porque os 20 mil reais de diferença, eles eram produtos monofásicos. Então, você vai segregar. E a parte de baixo aqui da declaração, vejam só, é para fins de segregação. Então, você vai colocar lá, por exemplo, aqui no exemplo, tá mencionando, 8.400 e tanto das receitas era de substituição tributária de ICMS. Então, o que significa? Significa que esses 8 mil vão ser tributados por todos os demais tributos, mas vai ter redução do ICMS, tá? E a gente vai ter, então, uma aula específica dessa ICMS substituição, que é muito parecido com a nossa questão do monofásico, mas vou explicar direitinho pra vocês, tá bom? Aí, embaixo, ele colocou lá aqui no exemplo, tá? 26.474.
Aí ele segregou tanto o PIS e o COFINS monofásico, tá vendo? Olha, ele segrega aqui, olha, COFINS monofásico. CSLL tá normal, mas ele diz também que nesses produtos, porque às vezes o produto é monofásico e é substituição tributária também. Tu falou, essa receita refere a um produto que é de COFINS monofásico, é de ICMS substituição tributária e é de PIS monofásico. Por quê? Porque quando o programa for calcular, ele já vai ver que o tributo devido tem que excluir, tem que reduzir esses valores, tá? O percentual de PIS, de COFINS e de ICMS. E por fim, que seria o nosso caso aqui especificamente, se é um produto que não tem substituição tributária de ICMS, mas ele é monofásico, você vai indicar aqui receita. Então você indicou lá em cima, 80 mil. Antes era 100, né? Você tá retificando. Então receita geral, tributada por tudo, 80 mil. Aí aqui embaixo, né? Então você vai discriminar o quê? Que 20 mil reais sofreram uma tributação de COFINS, numa tributação monofásica, e de PIS, numa tributação monofásica. Quando você coloca esses novos valores, o sistema, ele já te dá aquilo a recuperar. Tá? Então, assim, a grande dificuldade, o grande trabalho que você vai ter em fazer, na verdade, para fins de recuperação desses créditos, é identificar quais são os valores das receitas do cliente que se referem a produtos monofásicos, para você poder fazer a retificação aqui no sistema da Receita Federal. Mas quando você faz essa retificação no sistema da Receita, ele já te dá um resultado. Então ele vai falar, quando você computa isso aqui, é como se eu falasse, e aí o que eu vou acontecer no meu imposto sobre a renda? Opa, paguei a mais. Vou ter um saldo positivo a restituir. Aqui é a mesma coisa. Quando você coloca esses dados, o sistema vê que deu uma diferença de pagamento a maior. Então ele vai, inclusive, já te informar um saldo disponível em relação a isso. Então você fez primeira etapa. Né? A retificação da sua declaração lá no PGDAS. Aí você vai para a segunda etapa, né? Então aquilo lá foi para retificar, para falar assim, opa, isso significa que eu tenho um crédito a restituir de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, seja lá quanto for, tá? Agora tem que fazer o pedido de devolução. Lá serviu para eu identificar e comunicar a Receita Federal dos valores corretos que estão sujeitos à tributação, mas agora, como eu recolhi a maior, eu vou pedir a minha restituição. Tudo no site da Receita. Então você vai ali, ó, em serviços disponíveis, pedido eletrônico de restituição, tá? E aí você vai fazer a solicitação da restituição, solicitar a restituição por período de apuração. Isso aqui, inclusive, é da própria telinha, né, do manual de restituição. Então, ele fala, você tem que fazer por período de apuração. E aí ele dá um exemplo. É março de 2014, vai ser março de 2017, vai ser janeiro de 2020. Então, você vai indicar qual é o período de apuração ali, que você está pedindo a restituição. E olha só que interessante. Como você já fez a retificação da sua declaração, o sistema já tem, dentro do sistema, registrado se você tem um saldo a restituir ou não. Então, inclusive, aqui, quando você coloca, ele diz que quando você faz o pedido de restituição e você coloca, então, o período de apuração é março de 2014. Isso é só um exemplo porque tá lá no manual, tá? Isso já decaiu, não tem mais como recuperar 2014, né, gente? Então, vamos dizer que eu tô pedindo aqui janeiro de 2020. Eu coloco lá janeiro de 2020, ele já vai me dar saldo disponível, X reais. Ou, se eu não tiver saldo disponível, vai aparecer essa resposta aqui, ó. Não há pagamento com valores disponíveis em tributos federais, tá? Que isso é um ponto importante, tá, gente? Esse pedido aqui de restituição, ele é na Receita Federal. Ele é só de tributos federais, como é o caso do PIS e COFINS que nós estamos lidando aqui, tá bom? E aí, tem um outro detalhe aqui, inclusive, tá? Pra quando você for fazer esse levantamento junto ao cliente. Que é o seguinte, existe uma figura que é chamada de compensação de ofício, tá? Então, se os clientes têm créditos de PIS e COFINS monofásico a recuperar, mas ele tem débitos com a Receita Federal, ele não vai conseguir essa restituição. Tá? Se ele tá na malha fina, ele não vai conseguir essa restituição administrativa. Então, até mesmo nesse ponto inicial, no primeiro, você faz uma pesquisa, né, como é que está a situação fiscal do cliente. Então, se ele não tem débitos perante a Receita Federal, inscritos em dívida ativa e etc. Porque senão, esses valores não serão restituídos, pelo menos não na medida desses débitos pré-existentes, tá? Então, é mais um cuidadinho aí que precisamos tomar. Então, muito bem, olha só, você vai, então, colocar aqui qual é o período de apuração, o mês e ano, e aí, você vai o quê? Vai abrir isso aqui, ó, que eu coloquei até uma flechinha aqui em cima pra vocês identificarem. Deixa eu tirar aqui minha tela, meu rosto aqui do material, pra vocês identificarem bem. Olha aqui. Então vai ter essa flechinha aqui, que é o saldo disponível. Nesse caso concreto, nessa tela concreta, o cliente fez um recolhimento em duplicidade. Ele recolheu simplesmente 2 vezes. Então ele fez um pagamento aqui de 24.142 a maior, e esse valor então está disponível para restituir. Então quando você faz aquela retificação, quando faz aquele preenchimento que eu mencionei, o site, né, o próprio sistema da Receita Federal já recalcula aqui o seu saldo disponível. Por isso que é tão simples o pedido eletrônico. Daí você vai clicar aqui, ó, no número do DAS, né, no seu documento de arrecadação que você fez, esse pagamento maior, e ele vai abrir no correspondente a cada um dos tributos, indicando quanto foi que você recolheu a mais de COFINS, de contribuição social, de imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS, etc. E vai dizer qual o valor da sua restituição. Talvez você estranhe e fale assim, mas peraí, o meu saldo disponível é R$ 24.142,24. Por que o valor da restituição ficou em 5 mil e o que aqui? Né? 15.931 reais, se eu não me engano, e 8 centavos. Porque, olha só, ICMS não entra na restituição. Então, é um saldo disponível, é um valor recolhido a maior, no entanto, você não vai pedir isso para a Receita Federal. Então, você vai ter que fazer um pedido de restituição específico perante o Estado quando se tratar da ICMS. Né? Então, o seu pedido de restituição aqui vai ser equivalente a 15.931 reais. Acho que é isso, nem eu tô enxergando direito aqui, né? Ficou meio obscuro. Mas é esse o valor que você vai pedir, tá bom? E aí, nessa restituição, é como bem parecido mesmo com a restituição de quando a gente pede a restituição do imposto de renda, pago maior. Você já vai indicar qual é o banco, quais são os dados bancários todos aqui, que tem que ser o CNPJ do próprio contribuinte, da matriz do contribuinte, para poder fazer esse ressarcimento, tá bom? E aí, feito esse pedido eletrônico, se não tiver nenhuma pendência, né, malha fina, débitos pendentes, etc., esse valor é depositado na conta no prazo de 60 dias, tá bom? Proibições, tá? Aqui mais um detalhezinho. Obviamente, isso aqui não precisava nem ter constado, mas é claro que é vedada a restituição há mais de 5 anos. Porque em relação a isso, já ocorreu a decadência, né? O prazo que o contribuinte teria. Então, por isso que a gente sempre fala que é dos últimos 60 meses. Só que tem uma particularidade ainda, quando a gente tá falando de Simples Nacional. Por
que ele fala que os últimos 4 meses, né, o período inferior a 4 meses também não pode ser objeto de pedido de restituição. Muito provavelmente porque isso ainda tá lá em algum tipo de processamento dentro lá do sistema. Mas, então o que acontece então, vou fazer que pedido? Não faço nos últimos 4 meses? Espera. Vai fazendo o quê? Pedido desde o último mês lá dos 60 meses, né, pra evitar decadência, e vai vindo, vai vindo. Quando você chegou, um débito de 3 meses atrás que ele recolheu a maior, né, um crédito de 3 meses atrás. Bom, então não faz o pedido agora. Espera passar 4 meses, e aí sim você vai fazer o seu pedido de restituição, tá? Se você não quiser ir pro judiciário e brigar em relação a isso, que vai acabar demorando muito mais do que você esperar esses 4 meses passarem pra você poder pedir essa restituição, tá bom? E aí, quando aparece esse saldo, mais uma coisa aqui, tá? O saldo aqui, esse saldo disponível, ele não está atualizado ainda, tá? Mas o valor a ser recebido, ele é atualizado pela Selic. Então, quando você finalizar, você realmente realizar o pedido de restituição, ele já vai dar, aí sim, o valor a ser restituído atualizado pela Selic. Então, tem como você saber exatamente os valores a serem restituídos para o seu cliente, para você, né, poder fazer devidamente a cobrança dos seus honorários. E, inclusive, em relação a isso, né, se você vai operacionalizar e vai ter acesso, portanto, ao ICAC dele, vai ter uma procuração eletrônica para consultar, para verificar, proceder toda essa retificação, tem um campo em que você coloca lá, consultar pedido de restituição. E aí você consegue verificar, né, olha só, em relação a cada um dos períodos de apuração. Aqui nesse exemplo tá o março de 2015, outubro de 2015. Então, tem aqui, ó, vários períodos de apuração que acabam recebendo um número de um processo administrativo, porque não deixa de ser, né, um pedido. E aí a situação dele, se ele está restituído, se ele está deferido total, mas ainda não foi depositado em conta, se foi cancelado por algum motivo, se foi indeferido. Então você olha a situação aqui. Então com isso você consegue identificar os valores que já foram restituídos, se foram indeferidos por algum motivo, para que você possa, então, já que foi indeferido, vamos ver por quê. E vamos ver se é o caso de apresentar o quê? Algum tipo de recurso perante a própria administração ou tipo judiciário para discutir aquilo, ou se a administração tinha razão mesmo, né? Mas você tem como acompanhar tudo isso para poder fazer o quê? Um bom desempenho no seu trabalho, do início ao fim, e, portanto, saber quando é que o cliente tem aí a sua restituição, para poder pleitear o recebimento dos seus honorários, tá bom? Então, essa é a sistemática, tá? De recuperação dos créditos. É assim que você vai operacionalizar, tá? Então, assista de novo essa aula, consulte os slides, leia o manual de restituição de créditos, né, do Simples Nacional, que acompanha essa aula aqui para você se organizar, para você identificar e realmente se sentir seguro, né, para apresentar essa oportunidade de um modo interessante para os potenciais clientes, tá? Inclusive, em relação a isso, como eu costumo aqui nas nossas aulas, finalizar um tema com esse plano de ação, né? Porque a ideia aqui, claro, eu quero que você aprenda o direito tributário, eu quero que você entenda toda essa sistemática, mas mais do que isso, eu quero que você coloque a mão na massa. Eu quero que você coloque em prática e que depois você venha me dizer que colocou em prática, tá bom? Fica combinado assim? E claro, tiver dificuldades, também venha me dizer, porque nós vamos superar esses obstáculos, essas objeções juntos, tá bom? Então, qual é o seu plano de ação? Você vai fazer isso sozinho ou você vai procurar um parceiro, tá? Talvez seja o caso de, no início, ter um parceiro, se você se sente inseguro, né? Algum tipo de contador que não conhece e que vocês vão trabalhar juntos, firmando um contrato, inclusive um contrato por tempo certo em relação a isso, né? Ou se o seu parceiro, para captação, vai ser parceiros de advogados de outras áreas, né? De trabalhistas, de direito do consumidor, de direito civil, contratual, empresarial, que já desempenham serviços, e aí, portanto, ele pode sair indicando para você quais são as empresas do Simples, né? Servir como uma porta de entrada, como uma abertura para você em relação a esses clientes. Então, a primeira coisa é traçar as estratégias, que não precisa ser uma, tá? Você pode pôr o quê? Plano A, plano B, plano C, tá? Então, você pode falar assim, não, eu vou nessa empresa aqui, olha, eu conheço o dono de um restaurante, poxa vida, eu almoço todo dia lá naquele quilo. Tô lá todo dia, vou tentar falar com o dono do restaurante. É uma atuação sozinho. Mas tem outras empresas que eu vou tentar por meio de contador. Ou tem outras que eu vou tentar por meio de outro advogado de outras áreas. Então você não coloca um pé numa canoa só, né? Você vai diversificando, mas trace. Pegue um papel, pegue um caderno, caneta e comece a traçar. Ou então no computador, né? Tô falando aqui porque eu sou bem do papel. Mas se não, você faça aqui no seu computador. Qual é o seu planner? Qual é o seu planejamento? Com qual empresa você pode pensar que você pode já entrar em contato com eles, né? E aí, no dia a dia, nessa sua atuação, é que você vai identificando efetivamente, vão surgindo as dúvidas. Por isso que eu falo, coloque logo em prática. Porque quando surgirem as dúvidas, eu vou estar aqui, a comunidade lá do Telegram vai estar disponível para te dar todo o suporte nessas suas dúvidas, tá? Agora, talvez você fale assim, não, mas especialmente nesse começo, ou como eu quero expandir, como eu quero angariar muitas empresas, ter uma atuação expressiva nesse âmbito do Simples Nacional, se eu ficar fazendo isso tudo manualmente, vai ser muito demorado, né? Então, às vezes, é menos oneroso, mas o barato acaba saindo caro, porque eu vou demorar demais, então eu vou poder ter poucos clientes. Então, existem softwares que te ajudam nisso, tá? Eu vou dar aqui 2 exemplos, tá? O e-auditoria e o Recupera Créditos, tá? São exemplos, não são os únicos, tá? Pesquise, entre em contato com eles, você é o cliente. Eles têm que dizer por que eles são os melhores, quais são as funcionalidades que eles oferecem, qual é o custo disso daí, para você avaliar, né? Porque tem muitos desses programas que oferecem mundos e fundos, né? Que servem até para contadores que fazem uso deles, né? Para facilitar a sua vida. E você não vai precisar de um programa que faça toda a gestão da contabilidade da empresa. Você quer alguma coisa para te auxiliar, né? A essa identificação, a incorporar as planilhas XML e a identificar os créditos de modo fácil para recuperar, tá? Então, faça uma pesquisa, veja quanto custa, se vale a pena para você, tá? Mas assim, não se deixa acanhar por essa dificuldade. Então, o primeiro passo é angariar o cliente. Fechou o contrato com o cliente? Aí você fala, opa, agora eu já tenho cliente. Vou atrás do software, que é coisa simples de realizar, né? Vou até procurar lá no grupo do Você Tributarista alguém para fazer uma parceria comigo e vamos juntos nessa toada. Depois que você captou o cliente, você dá um jeito e entrega para ele o seu melhor. Um serviço impecável, tá? E aí, então, você vai fazer essa recuperação, tá? Então, esses planos são planos para você desempenhar, para você traçar essa sua atuação, tá? Então, a partir dessa ideia, se você vai sozinho, se você vai com parceiros, você trace quais são as empresas em relação a qual você vai começar o contato. Comece com as mais próximas, comece com empresas de conhecidos, né? Ou que conhecidos conhecem alguém, é o nosso network, né? Então, a sua família, advogar pra família, não é fácil, né? Não recomendo, porque
Né? Sempre você vai ter o seu cliente ali do lado almoçando com você. Mas a família pode ser um ótimo ponto para, como atuação, né? Você frequenta todo dia um restaurante, o seu tio frequenta todo dia outro restaurante, frequenta um posto de combustível. E aí? Vamos perder a vergonha? Vamos superar essa timidez? Vamos superar essa inibição? Coloque em si a postura de um advogado tributarista e não chegue lá falando que existe essa oportunidade, né? Que você trabalha com isso, que você tem expertise nisso e que se eles tiverem interesse, você pode conversar com eles e explicar como que é interessante essa oportunidade tributária, tá? Então fica aqui a minha sugestão para você, a minha recomendação para você não fique parado, não fique parado, não fique de braços cruzados, não se deixe inibir porque, ai meu Deus, eu não sei fazer os cálculos. Cálculo, o programa resolve. Tá? Cálculo, se você tiver o cliente e você conseguir identificar, você consegue um parceiro para te ajudar nesses cálculos. Tá? Isso é o menor dos problemas. O importante é que você não se paralise com medo do que vai acontecer no futuro, com medo de talvez não saber fazer no futuro. Não, vá em frente. E quando surgir alguma coisa que você não sabe, não é que você vai fazer de qualquer jeito, vai fazer rápido, fazer sem saber. Você tem o nosso suporte, o suporte de toda a comunidade aqui, para alavancar isso aí e ir em frente, deslanchar nessa recuperação de créditos. Combinado assim? Então faça isso e depois me dê o feedback. Me dê o retorno de como foi a sua atuação, como foi o resultado, o que você fez que deu certo, o que você fez que não deu certo, mas que de repente você achou uma outra estratégia e acabou dando certo. E claro, tendo dúvidas, também, né? Sou toda ouvidos, sou toda visão para eu e juntamente com os demais parceiros aqui do Você Tributarista da nossa comunidade, te dar todo o apoio, te dar todo o suporte nessa jornada. Vamos lá então? Um grande beijo e fique com Deus.